Festival Sangrento, um filme supostamente de terror que me fez questionar os motivos de ainda assistirmos a filmes. Depois do último vídeo, eu queria trazer algo mais leve, algo mais tranquilo, algo mais simples em sua mensagem, mas eu acho que eu fui longe demais. Bem, não é que o filme é totalmente ruim, ele até te entretém, sabe? Mas a que custo? Bem, Festival Sangrento é um slasher de 2018 que conta a história de Daxi, um garoto que viu sua mãe ser assassinada e desde então sua paixão por filmes de terror cresceu. Agora, vamos pro filme. O filme se inicia com Daxi ainda criança e ele está assistindo um filme de terror com a sua mãe na noite de Halloween. Essa cena é bem fofinha, mas é realmente bem difícil levar a sério porque a dublagem é tipo assim: que você é mais forte do que qualquer coisa que você tenha medo. Que coisa brega, mãe. Em certo momento, a mãe de Daxi vai na cozinha e nós percebemos a figura de um homem mascarado. E quando Daxi vai procurar por sua mãe, ele a encontra morta. Por esse homem, é claro. Logo o pai dele chega e elimina esse cara. Mais tarde no filme, a gente descobre que esse homem que matou a mãe dele, na verdade, era um dos pacientes do pai dele, que é um psiquiatra. Anos depois, nosso protagonista já é um jovem e ele tem essa cara de criança tentada. Bem, a gente vê que no quarto dele tá cheio de referências de filmes de terror e tipo, um quarto típico de jovem que gosta de decorar o quarto com umas coisas que ele gosta. Enfim, e aí a gente vê que ele herdou essa paixão por terror da mãe dele. A mãe dele era apaixonada e eu acho que uma forma dele preservar, digamos assim, a memória da mãe dele foi herdar isso, essa paixão por filmes de terror, sabe? Agora o Festival Sangrento, esse que eu tô indo, é simplesmente o maior evento de todos os tempos. Vai ser uma porcaria. Eu não tô nem aí, Jamie. Então é quando o pai de Daxi descobre que ele planeja ir para um tal de Festival Sangrento, que é um festival que comemora e celebra os clássicos filmes de terror que ele tanto adora. Bem, quando ele descobre isso, ele acaba cortando a pulseira de acesso dele. Não faz Festival isso. Sangrento é um bando de loucos degenerados celebrando violência e o gore sem sentido. E o pai dele diz que ele vai dar uma entrevista pro noticiário nessa noite e que ele ficaria muito feliz se ele aparecesse lá e que ele não fosse desse festival. Ele diz que esse festival é só um monte de gente se amontoando para comemorar o gore sem sentido e ele despreza totalmente esse evento. Um produtor de filmes chamado Anthony Walsh é quem tá na frente dessa produção e a gente vê até um trailer do festival, sabe? Somos apresentados então aos amigos de Daxi. Creel, interpretado pelo Jacob Batalon, aquele lá de Homem-Aranha, sabe? Que sempre interpreta o mesmo papel. E temos a Sam, que é a fim de Daxi. Daxi é afim dela. Enfim, eles têm um negocinho, mas não namoram, são só amigos. Numa tentativa desesperada de conseguir um ingresso novo para poder participar desse festival, Daxi liga para sua amiga Ashley, que é uma atriz que faz parte de um dos filmes que estão na exposição desse festival. Ele implora para ela e acaba conseguindo essa entrada e vão direto logo lá pro festival. Quando eles chegam no festival, eles encontram com a Ashley e o seu namorado, o Benjamin Cain, que é o diretor do filme do qual ela faz parte. E enquanto você assiste esse filme, você fica pensando o quão é incrível a capacidade da dublagem não ter emoção nenhuma. Ainda nesse comecinho de festival, eles encontram o ator Roger Hinckley, que é o ator que interpretou o Arborista, que é o vilão principal do filme de terror favorito de Daxi. E ele vai lá falar com ele, ele pede pra ele dizer o clássico bordão dele, mas ele se nega e ele diz que não assistiu a nenhum de seus filmes. Sabe, seria muito pedir pra você falar o bordão do Arborista pra mim? Sim. Seria sim. O festival tá começando e eles vão lá pra perto do palco. O festival então começa e o Walsh, ele chega, ele diz que os filmes de terror perderam sua essência, que eles não dão mais medo, que eles estão sem graça e que o terror tá morto. E ele promete que nessa noite ele vai revolucionar os filmes de terror. E ele então apresenta o seu vilão, o vilão do seu filme, o Red. Enfim, como você quiser chamar. Um detalhe muito importante é que esse mascarado é
idêntico ao cara que matou a mãe dele quando ele era criança. No caso, a mãe do Dax. O Dax fica assim, estranha, né, tudo isso. Então, em certo momento, o Aust chama 2 pessoas voluntárias pra subir ao palco e ele promete que o mascarado vai matar essas 2 pessoas. Bem, 2 meninas chegam lá no palco e, de fato, o Red passa a faquinha nelas. Todos ficam assim, meio chocados, meio calados, mas eles logo começam a vibrar porque acham que tudo faz parte do show. Mas... Quando começam as filmagens? Já estão filmando! O orçamento que eles tiveram não foi do tamanho que o filme queria ser. Então, nesse momento, a gente vai ter muita chuva de sangue CGI. Então, se você não gosta muito de gore, não se preocupa. Pode assistir sem medo. Dax e seus amigos conseguem fugir dessa loucura e eles se escondem em um tipo de camarim. Quando a Ashley e o Benjamin, o namorado dela, aparecem também desesperados lá. Ashley lembra que tem uma saída. Lá nos fundos tem um galpão que eles conseguem escapar por lá, porque lá também é como se fosse uma espécie de entrada, então eles podem conseguir fugir por lá. E eles usam o mapa do festival, só que eles traçam o caminho e descobrem que para conseguir chegar nesse galpão, eles vão precisar passar por praticamente todas as cidades cenográficas que tem nesse festival. Então, eles tentam bolar um plano pra como é que eles vão conseguir chegar até lá, sabe? Quando eles estão caminhando já pela floresta, eles passam pelo cemitério cenográfico e nesse momento o Benjamin tá sendo um grande babaca. Ele pega até mesmo o passe da Ashley de acesso que eles poderiam usar lá no galpão quando eles estivessem saindo. E ele toma dela e começa a ser bem babaca lá. E de repente... Tipo isso. Eles encontram uma cabana e o Roger, o ator, né, do arborista, ele está lá escondido também. Eles estão conversando, estão discutindo, vendo o que eles podem fazer. E aí aparece um zumbi. E Dax vai ter agora que usar tudo o que ele conhece sobre filmes de terror para poder sair dessa vivo. Porque o próprio Aust, lá no começo do festival, disse que se você seguir todas as regras direitinho, você pode conseguir fugir disso se você conhecer muito bem filmes de terror. E Dax conhece muito bem filmes de terror. É a maior paixão da vida dele. Ele pega e atinge a cabeça do zumbi, do morto-vivo, e mata ele. Remata ele. Eles descobrem que esses cadáveres, eles têm tipo um eletrodo neles, sabe? Que é o que faz eles se movimentarem, faz eles se mexerem. E a gente vê na cena seguinte que quem controla eles são alguns gamers. Eles acham que estão testando um jogo hiperrealista, mas na verdade eles estão controlando esses zumbis, sabe? Bem, aí a gente tem muita encheção de linguiça, vamos pular isso. E depois de fugir de vários monstros e zumbis, eles acabam encontrando uma passagem subterrânea. Chegando lá, eles passam numa espécie de teatro muito sinistro, que tem umas bonecas assim na plateia, espalhadas, sabe? E explorando o local, a Sam encontra com um homem, que ele aparece no comecinho do filme também, ele tá verificando as pulseiras. E ele tá preso, ele está com as mãos amarradas. Ele diz pra Sam que pra tirar ele de lá, ela precisa apertar um botão em uma caixa. E aí a burra vai lá e aperta. Dax e Roger finalmente encontram a Sam e eles têm que acelerar porque já é quase meia-noite. Quando der meia-noite, a pessoa que tiver lá vai ser esmagada. Quando de repente a Sam é solta e nós vemos que o Roger apertou o botão da caixa. E agora quem tá preso é ele. O relógio vira e o Roger é esmagado por uma enorme pedra. Não sem antes falar o seu bordão. Tá prestes a ser podado, Punk. Ele falou. Enquanto tudo isso tá rolando, o pai de Dax tá naquela entrevista que ele falou que ia dar. E em certo momento, ele deixa a transmissão ao falar que nunca deixaria os filhos dele irem a um ambiente como esse do festival, onde se comemora o terror e a violência. De volta aos protagonistas, a turminha está prestes a seguir caminho para finalmente fugirem. E
Nesse momento, Ashley decide contar que o Benjamin tá com o passe e que eles não vão conseguir ir porque ele tá morto agora, ele tá debaixo da terra. Mas pro azar de Dax e da galera inteira, logo o vilão mascarado lá, o Red, aparece com um corte em uma cena hiper dramática, como se fosse uma novela indiana. Falando nisso... Eles saem correndo, é claro, e eles acabam descobrindo que o lugar está repleto de bombas. E, enfim, guarda essa informação. Nesse momento, tudo vira um completo caos. Tipo quando você tenta misturar todas as massinhas coloridas numa massinha só para tentar criar uma cor diferente e acaba criando aquele verde cinza escuro, cor de vômito. Você guarda essa massinha porque ela é horrível e ela acaba juntando um monte de sujeira e cabelo. E aí a massinha fica dura e se despedaça. Enfim, resumindo, aparece um monte de palhaços, mortos-vivos e o carinha serra elétrica e todos os inimagináveis clichês e vilões de filmes de terror. Um dos mortos-vivos é o Benjamin, o diretor palpado, e graças ao roteiro, ele tá lá com o passe. A Ashley vai lá e pega, mas o Benjamin acaba matando ela. A galera consegue fugir, né, com o passe. E quando eles finalmente chegam na porta, o passe não funciona de jeito nenhum. Mas o Creel diz que ele consegue dar uma hackeada lá, ele é o nerd, né? E logo chega uma vampira. Ela aparece antes no filme, mas é tipo uma cena tão nada a ver que eu resolvi não falar. Mas enfim, o Creel reconhece ela, que foi quem conversou com ela mais cedo no filme. E quando ele vai falar com ela, a vampira morde ele e... Depois de toda essa confusão, a porta abre e a mente que estava por trás do festival surge e... Pera, mas antes eu quero fazer um quiz. Quem será a mente por trás de tudo, já que o roteiro esqueceu de colocar mais personagens para que a gente desconfiasse? Opção A, a entrevistadora. Opção B, esse cara aqui. Opção C, o pai de Dax, que vive falando do festival. Se você responder a opção C, está certa! Sim, é o pai dele. Ah, sabe a irmã de Dax? Aquela que apareceu por, tipo, literalmente 17 segundos lá no começo do filme, numa cena super rápida. Ela é o Red. Ela é o vilão. Quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei até meio... Quem é você? Eu tinha esquecido que ele tinha uma irmã. Ele nem cita a irmã. Em nenhum momento do filme ela só aparece por... Eu contei, literalmente 17 segundos de tela que ela tem. E eu tinha esquecido que era ela. Quem era ela? Então, é isso aí. Ela é o Red. O roteiro não quis colocar mais personagens, ou talvez o dinheiro acabou e não deu pra colocar muita gente. Mas enfim, o pai dele diz que a ideia desse festival é justamente para que as pessoas parem de querer tanto idolatrar o terror e o gore e tudo mais. E ele diz que ele criou isso para que as pessoas finalmente parem. Que esse seria um filme da vida real, no caso, dentro do filme. E as pessoas ficariam tão chocadas com o que aconteceu que parariam de consumir conteúdo de terror. Não faz o menor sentido, mas é o que ele acha. E ele é psiquiatra. A irmã de Dax fala pra ele ir embora e que tudo vai explodir. Lembra da bomba lá que a gente viu? Todo aquele festival vai explodir. Mas quando eles estão quase indo embora pela porta que estava aberta, a porta fecha e Dax chora e se desespera e fica... Meu Deus, o que a gente vai fazer? E, enfim, desiste da vida. Mas Sam tá lá e ela vai e encoraja ele. Vai se ferrar. O quê? Dane-se você e sua mãe morta. Aqui... Então eles acham a chave de uma caminhonete e saem pela parte dos fundos. Eles podiam ter feito isso desde o começo, mas eu vou dar um desconto. Até porque é um caminho longo, né? E vai passar pelos zumbis e pelo pessoal lá. Mas não era, digamos, o fim do mundo, né? Era só voltar o caminho inteiro. Mas no meio do caminho, a Sam começa a ficar louca. Tipo, como se ela tivesse possuída. Tudo graças à pulseira
do festival, aquela pulseirinha que ela tem. O pai do Daxi, ele bolou um negócio, sei lá, que é uma espécie de pulso, algo assim, que faz as pessoas ficarem desse jeito. É um negocinho chato que ele explica lá. Temos o Walsh e o pai do Daxi lá na sala de comando, e eu fico pensando que o cara é um tremendo psicopata. Tipo, provavelmente quem deve ter incentivado o paciente dele a matar a esposa foi ele mesmo. Você entra uma pessoa normal na sala e sai um assassino. Bem, Dax consegue chegar lá na sala e tenta impedir o pai dele de fazer essas atrocidades tudo. E de continuar com esse plano. Mas o pai dele diz para ele não se preocupar, já que quem tá na frente de tudo é o Walsh, ele que tá nas gravações. Então todo o crédito vai para ele. E logo em seguida ele mata o Walsh. O pai então desiste de tudo e ele vai explodir tudo. Ele vai adiantar a explosão e vai todo mundo morrer. A irmã de Dax, o Red, né? Acaba tacando uma faca no peito do pai e ele escorrega, ele atravessa a vidraça e cai lá de cima. Assim aparece Super Maluca lá em cima do Dax, mas ele consegue tirar a pulseira dela e ela volta normal. E ele tá todo vomitado, ela tá toda fedorenta e eles acham um ótimo momento pra se beijarem. Ai, que nojo. E aí temos mais desse roteiro bosta. Sabe, mana, você matou um monte de gente essa noite. Quer dizer, assassinato. Horrível. Lição aprendida. Acho que talvez eles irão te mandar pra algum lugar. Talvez eu consiga uma boa ajuda psiquiátrica. A irmã dele foge e o Dex e a Sam, com a memória de Dory, esquecem que todo mundo, todos os amigos deles acabaram de morrer nesse festival. Eles ficam olhando pro sol com essa cara de mongoloide deles. E bem, o filme acaba aqui. Quando se assiste ao filme, você até ri de algumas piadinhas, mas é aquilo, é mais um besterol americano. O diretor queria fazer uma homenagem aos filmes de terror e aos clássicos, mas eu senti que o filme foi mais uma sátira do que uma homenagem de fato. E tipo, depois no meio do filme, tudo começa a ficar muito corrido, as mortes são meio sem sentido, tipo, eu sei que é um slasher, mas a gente não tem apego por nenhum dos personagens, nem mesmo pelo principal. Não ajuda muito a atuação, é todo mundo muito morto. A dublagem também ficou péssima, mas não é tudo culpa da dublagem, eu acho que a dublagem até ajuda um pouco a gente conseguir ficar entretido no filme. Mas quando a galera morre, você fica tipo, tá bom então. Talvez a coisa mais sem sentido do filme foi ter sido o pai dele. Tipo assim, eu entendo o motivo dele, eu entendo que ele queria parar com os filmes de terror, apesar de não fazer um pingo de sentido ele querer fazer o maior filme de terror. Não faz sentido. Mas eu acho que se eles tivessem aprofundado mais sobre o pensamento do pai, sobre o porquê ele quer fazer dessa forma. Ele diz um negocinho lá, mas não se aprofunda. Eu acho que a gente entenderia melhor o lado do pai. Sei lá. Tipo, desde o começo do filme, eles falam que tem um tal de sócio que proíbe dele de fazer tal coisa. E aí você fica meio assim, implícito que tem mais alguém que vai aparecer no filme. Tem um super vilão ainda. E ao decorrer do filme, você fica esperando aparecer as opções, mas não aparece. Quando eu fiquei pensando, quem será que é essa pessoa? Eu pensei, é o pai dele. Só que eu fiquei tipo, não tem como ser o pai dele. Não faz um pingo de sentido ser o pai dele. E era o pai dele. E eu só pensei que era o pai dele porque não tinha mais nenhum personagem. Não existem mais personagens nesse filme. Parece que eles esqueceram de colocar personagens pra gente ficar, sei lá, pelo menos desconfiar de uma outra pessoa. Mas não tem isso, então desde o começo você fica pensando, é o pai dele, então eu acho que é meio broxante, sabe? Você já sabe meio que o final do filme. Talvez a coisa mais surpreendente foi a irmã do Dax ter aparecido, mas era só porque eu tinha esquecido da existência dela. O ponto que eles queriam falar das pessoas terem se acostumado com sangue, quererem violência, eu achei muito legal. Poderia ser muito, muito, muito bem desenvolvido esse fato, porque as pessoas realmente têm consumido muito, muito mais filmes de terror e quando uma morte não é tão bem executada e querem ver, por exemplo, Terrifier, a galera ama Terrifier. E eu já assisti os 2 primeiros filmes e, meu Deus, não tem muita história, é só ver gente sendo morta da forma mais explícita possível. Realmente, é um ponto legal de ser falado, mas não foi
nada bem executado, foi muito pouco falado. E talvez se eles tivessem focado um pouquinho mais nesse ponto, o filme seria pra mim uns 30% melhor do que ele realmente foi. Bem, num resumão, Festival Sangrento definitivamente é um filme. Mas se você é um fã de filmes de terror e gosta muito de slasher, vai ser muito legal, porque tem várias referências durante todo o filme. É lotado de referências. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero poder voltar em breve aqui com mais filmes e mais entretenimento. E se você gostou, deixa uma curtida aí, compartilha, comenta pro YouTube saber que você tá gostando do conteúdo. Eu espero que esteja um bom conteúdo. Se tiver alguma dica também, pode colocar nos comentários aí pra mim. E bem, até a próxima. Tchau!